Israel está enfrentando um dilema moral, já que o presidente Trump está pressionando Israel a entrar na segunda fase do seu plano de paz. Enquanto o Hamas se recusa a devolver o corpo do último refém em Gaza, uma guerra civil se forma. Um rival local foi assassinado, a agitação se espalha pelas ruas e o Hamas se recusa a se desarmar. Enquanto isso, o Catar corteja influenciadores americanos e pressiona pela retirada total de Israel da faixa. Então, a fase 2 é uma estratégia real ou apenas um perigoso teatro político? Vamos analisar tudo isso no nosso programa de hoje. Bem-vindos de volta ao programa com minha ótima co-apresentadora Emily Schrader. A ativista de direitos humanos e jornalista Bella Bibelucci. Ela é tudo, ativista, modelo, dançarina e minha grande amiga. Shai De Luca, uma personalidade da televisão israelense-canadense e, claro, como todos nós, uma ativista. Bem-vinda, Shai. Estou animado por estar aqui. É ótimo ter você aqui. E o que está acontecendo? Agora estamos no ponto em que a fase 2 deveria acontecer, mas o mais importante para a fase 2, claro, o refém, o único refém, herói caído, e esse homem realmente foi um herói que foi já ferido. Ele estava ferido de um acidente que ele tinha tido, Ranville. E ele entrou no fogo, matou terroristas, salvou pessoas e foi morto. O corpo segue em Gaza. Mas de forma mais estratégica, eles não foram desarmados. Ninguém sabe quem vai desarmá-los, ninguém sabe quem pode desarmá-los. E aí você tem aqueles hipócritas lobotomizados em Doha, falando como se Israel tivesse começado tudo isso e que a culpa é só de Israel, e todo mundo concordando. Claro, a gente sabe que Tucker Carlson vai fazer isso, mas também os sauditas, o que me deixa super decepcionada. Todo mundo decidiu isso. A estratégia é: vamos culpar Israel por tudo. Mesmo enquanto ignoram o papel do Catar em permitir terroristas, financiar terroristas e ser o incendiário e o bombeiro ao mesmo tempo. Então, o que vai acontecer? Vamos chegar à segunda fase? O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas afirmou ontem: ficaremos na linha amarela. O que acha, Emily? Eu realmente não faço ideia. Ah, Emily, essa é a ideia. Eu sei, né? Eu não acho que vamos chegar à fase 2 como foi proposto inicialmente. Eu acho que o Hamas foi muito claro sobre isso, que eles não vão se desarmar e não vão sair do governo. E agora vemos o Catar recuando e dizendo: bem, devemos passar para a segunda fase, mesmo que todos os reféns ainda não tenham sido devolvidos. E vemos a Turquia falando sobre como devemos passar para a segunda fase. E o último refém parece não importar para eles. Eu sei que eles viam esses humanos só como moedas de troca, como repetiram nos últimos 2 anos. Mas eu não sei, eu realmente não sei o que está acontecendo. O desarmamento não é realmente a questão principal aqui. Porque se eles não se desarmarem e continuarem governando Gaza, então qual é o sentido? Qual foi o objetivo do plano de 20 pontos? Qual foi o sentido de ir à Organização das Nações Unidas com um plano de 20 pontos, onde eles supostamente não deveriam arruinar tudo? O plano busca permitir que Donald Trump consiga um prêmio Nobel e possa dizer isso. Eu resolvi 3.000 anos de conflito, mesmo que isso não tenha nada a ver com qualquer semelhança com a realidade. Por isso anunciaram dessa forma. Houve progresso, mas isso continua. Foi assim que eles apresentaram isso? Nada é certo. O que acha dessa confusão? Um refém restante. Os reféns não estão em casa e é tão frustrante assistir ao mundo. Simplesmente olhe para essa pessoa como se ela não importasse. Como você disse, ele foi um dos maiores heróis, um dos primeiros a entrar e o último a voltar para casa. E sabe, eu assisto e concordo com você que acho que isso é demais. Eu estava realmente esperançoso, eu realmente, sabe, eu depositei minhas esperanças no presidente Trump. E eu realmente esperava que ele fosse nos levar para a segunda fase. E eu realmente esperava que ele fosse concluir a primeira fase. Concordo com você, acho que ele só quer conseguir agora. Ele não tem outro mandato ou presidência, só quer ganhar o prêmio da paz. E eu realmente estou preocupado que, neste momento, isso seja quase insignificante para ele. E isso me deixa furioso. Depende do que mais, e se há algo entre Arábia Saudita e Catar que não sabemos. Ele diz: vocês não acreditaram que traríamos os 20 reféns vivos, mas conseguimos. Deixem-nos trabalhar. Mesmo que ele esteja falando sobre este fim de semana entrando na segunda fase, quando nenhuma arma está sendo recuperada do Hamas. Só a ideia realmente consegue fazer isso, ninguém mais faz esse trabalho.
Mas sabe de uma coisa? Ele também disse, e isso é outra coisa que realmente me preocupa, que agora estamos falando sobre armamento pesado em vez de armas de fogo. Vamos retirar o armamento pesado e talvez as armas de fogo. Deixar as armas de fogo porque eles não conseguem? Mas isso seria ridículo. Isso não é desarmamento. Não. Helene? De forma direta, você não pode passar de uma fase até chegar à próxima. A fase já foi concluída, né? E vimos várias violações do cessar-fogo pelo Hamas, mas o mundo segue em silêncio sobre isso. Precisamos ir para a fase 2, porque ainda há um refém e eles não se desarmaram. Então, se realmente vamos cumprir pelo menos 2 desses pontos, por que isso não está sendo feito? É simples assim. Não haverá fase 2. Israel não deveria negociar com o Catar. O corpo dele precisa voltar para casa primeiro. O que fará sobre o desarmamento? Não tem como avançar. Você não recompensa um bebê por mau comportamento. Isso não é o que deve ser feito. Mas é exatamente o que o mundo quer fazer. Então, não, você não recompensa mau comportamento. Não dá para sair dando estrela dourada para tudo. Agora, qualquer coisa vira motivo de parabéns. É exatamente assim que o mundo está olhando para o Hamas. É exatamente assim que estamos tratando terroristas. E até mesmo simpatizantes ao redor do mundo. Eu realmente não me importo que o mundo ache que devemos passar para a segunda fase. Onde diabos você esteve esse tempo todo? Bem, eu acho encorajador que o chefe do Estado-Maior, o Zamir, tenha dito isso. A linha amarela até novo aviso. Essa é a nova fronteira. A questão é se os americanos vão nos pressionar para não construirmos uma barreira que fazia parte do plano e manter isso como uma fronteira temporária e não como uma fronteira permanente. Mas, do meu ponto de vista, não vejo como recuamos, pois não acredito que o Hamas vá se desarmar. E qualquer pressão sobre Bibi, acho que ele é muito bom em resistir à pressão, você pode amá-lo, ele é muito bom nisso. E o fato de que a gente sequer está nessa linha amarela para começo de conversa, quando a vantagem está com a gente e não com eles. Eu achei que esse foi o maior feito da guerra. Você acha que ele está aguentando a pressão agora? Não vimos nada diferente, disse o chefe de gabinete. Ele segue na linha amarela, assim como nós. Além disso, ele disse ontem que poderíamos voltar às áreas já limpas. Porque, adivinha só, os terroristas estão voltando e se rearmando e, enquanto isso, estamos vivendo toda essa farsa. Ontem, eu entrevistei Olga Deutsch, da organização não governamental Monitor. Eles divulgaram um relatório sobre todas as organizações humanitárias, algo que já sabíamos. Ok, mas agora há provas. Todas estavam em conluio e trabalham para o Hamas. Todas basicamente estavam planejando e estrategizando como iriam divulgar seus relatórios sobre fome, sobre isso e aquilo, tudo junto com o Hamas. A gente já sabia disso instintivamente, né? E agora há provas. Você acha que isso muda alguma coisa? Isso muda alguma coisa? Os dias em que você via uma criança africana com kwashiorkor e uma mosca ao lado acabaram. Você sabia que pagando uma estrela não era assim. Aqueles dias acabaram, quando isso era uma realidade, quando você realmente achava que havia uma crise humanitária de verdade. Isso quando eu era mais jovem, realmente acreditando que, meu Deus, existem mesmo crianças passando fome. Essas organizações estão realmente fazendo algo por elas. Então, era só um meio para eles chegarem a Israel. Sempre foi um meio para eles garantirem que Israel fosse literalmente apagado da face da terra. E como você faz isso? Você inicia como um conto de fadas sobre salvar o mundo. Estamos aqui por você, faremos o que for preciso, você nos financia, nós cuidamos de tudo. Analisamos como a guerra ocorreu e onde eles estiveram. Se realmente quisermos usar esse termo, humanitário, onde eles estiveram? Bem, a Cruz Vermelha aparentemente pediu desculpas a um dos reféns. Quem foi? Uma das reféns saiu e disse que os fundos... Elas não fizeram nada. Elas apontaram a arma. A mulher se virou e disse, me desculpe, não fizemos nada, não necessariamente faremos. Que legal. Ah, sim. Isso é tão legal? Ah, Confortante, é? sim, muito reconfortante. Te amo. Então vamos conversar, vamos falar sobre Doha, porque eu simplesmente não consigo. Como essas pessoas se dizem jornalistas. Cristiana Mampur, passando pano para Al-Jolani, que eles querem transformar em Herzl, como se tivessem feito ele parecer o Herzl. Vestiram ele de terno e apararam sua barba, notou? E ela faz uma entrevista cheia de bajulação. E aí você tem, claro, bem... Você não escutou? Ele não é terrorista? Não. A Al-Qaeda não são terroristas. Gente, todo mundo viu que a América são os terroristas.
Vejam o que ocorreu no Iraque e Afeganistão. Sei disso porque Ahmed al-Shara me contou neste fórum de Doha. A América é a verdadeira terrorista. Ele disse: a América era terrorista. Sim, tudo que Trump fez para legitimá-lo, retirar sanções e deixar o país dele funcionar. Mesmo matando judeus enquanto os defendíamos, Trump apoiou ele e agora culpa a América. Sim, isso mesmo. E Christiana Amanpour disse: sim, senhor. Sim, esse é justamente o objetivo do Fórum de Doha. Que tudo que é ocidental é terrorismo. E tudo que é terrorismo, na verdade, não é. Vivemos no mundo invertido, vivemos no avesso. Mas se você olhar em termos do que você está vendendo, do que eles estão vendendo, eles sempre dizem que o Ocidente é o próximo. Então, que tipo de linguagem você usaria? O Ocidente é terrorista, então, como ocidentais, vocês deveriam acreditar nisso e vê-los como defensores da liberdade. O Hamas está lá lutando, é a linguagem. E se você realmente olhar exatamente o que eles estão fazendo, eles são incríveis, porque jogaram o jogo a longo prazo. Só agora estamos recebendo a parte vendida. É curioso você dizer que o Hamas são combatentes da liberdade. E ainda assim, quando Tucker Carlson estava entrevistando o primeiro-ministro, ou o presidente, sei lá, de Catar, e disse para ele: vocês têm o Hamas aqui, vocês têm eles aqui no seu país. Tentaram fingir que Israel e os Estados Unidos da América pediram para mantê-los lá por segurança. Sim. E eu assisti isso. O mesmo, pois estamos preocupados com Khaled, como o Marshall falou. Muito preocupados. E é por isso que bombardeamos, porque estamos tão preocupados. Eu quero dizer sinceramente. Jornalista, nós conversamos sobre isso pouco antes de começarmos a gravar. A palavra jornalista já não tem mais o mesmo significado que tinha. Não tem mesmo. E isso é revoltante. Sim, é completamente revoltante porque existe uma agenda. Essa conferência de Doha tinha uma agenda muito clara e todo mundo está seguindo direitinho. Bem, Tucker Carlson, a gente já esperava, né? Sabe como é? Ele disse que está comprando propriedades e que ninguém pagou nada para ele. Claro, a gente acredita em você. Não sei onde está Piers Morgan, mas ele está arrecadando dinheiro para seu novo veículo de notícias, o novo veículo de mídia. Beleza. Eu não sei se ele está lá ou não. Dom Júnior está lá, claro. Claro. E você tem os mesmos suspeitos de sempre, CHRISTIANAMAMPOUR. Que outros jornalistas eu vi lá que já terminaram? Yalda Hakim, claro, então todos os... E a República Islâmica? E a República Parsi. Rob Nally. Ah, claro, ele não estava sob investigação? Ele segue sob investigação. Mas como que coisa linda! E ensinando de forma inteligente. Como eles fizeram isso? Porque começaram a construir aos poucos. Então, quando comecei a olhar para isso algumas semanas atrás, eles tinham, sabe, tipo, a coisa da moda. Naquele fim de semana, teve o gala da Franca Sazzoni, eles fizeram um tour wind e tudo isso. Depois disso, houve o evento com a F1, reunindo todos os influenciadores conservadores antes da conferência. Então, estamos realmente surpresas com o tapete vermelho sendo estendido e o momento em que eles fizeram isso, enquanto estão nos questionando. Vamos para a fase 2. Sim. Porque todos que eles tinham eram muito cultos. Mas tudo isso é como uma comédia de... Eu nem sei como descrever. É tipo um mundo bizarro. É tudo de cabeça para baixo. Eles têm Ravid Zarif dizendo: o Irã nunca disparou uma bala, mas estão matando mulheres, compartilhando fios de cabelo, construindo um programa nuclear para destruir Israel, mas nunca atiraram. Deixa eu dizer uma coisa. Se a Netflix estiver assistindo, a próxima temporada de Stranger Things tem que ser isso. É literalmente isso. A gente está vivendo isso. E então, e ao mesmo tempo, completamente ignorado por todos aqueles papagaios na conferência. Você tem Khaled Mishal dizendo muito claramente, veja só, que eles não vão se desarmar tão cedo. A batalha não terminou. Protegendo o projeto e as armas da resistência. Este é o direito do nosso povo de se defender. A resistência é a honra da nação e seu orgulho. Então é isso. Eu não queria. E na conferência de Doha nada acontecia. Só havia uma coisa que eles deveriam. A única pessoa que eles esqueceram de convidar foi a senhorita Rachel. Que falta de educação. Eles teriam feito um trabalho incrível. Eles teriam feito um trabalho incrível e teria sido maravilhoso para ela. Mas sabe, quanto mais história eu leio, e estou lendo esse livro longo sobre a história dos judeus, nada é novo debaixo do sol, sabe? Nada é novo debaixo do sol. Já passamos por isso várias vezes antes e é simplesmente incrível que as pessoas estejam lobotomizadas e caindo nessa. Eu não te disse que era shy. Você está no Canadá, pelo amor de Deus. O que está acontecendo aí? Deixe-me te contar. Os canadenses sempre me perguntam o que eu acho que o futuro vai ser no Canadá.
Eu digo, tudo o que você precisa fazer é olhar para Paris e olhar para Londres. Está chegando. E eles acham que eu estou sendo extremo, acham que eu estou sendo, sabe, exagerado. Eu não estou. Eu vejo isso todos os dias. Olha, eu sou muito aberto. Eu sou apresentador de televisão, eu estou, sabe, sob os olhos do público. Eu faço isso, sabe? Eu falo por Israel o tempo todo. Eu não posso sair de casa para um evento sem segurança. Não, Sim, não posso ficar sem. Preciso de segurança sempre e que me levem por caminhos alternativos. É uma loucura o que está acontecendo lá, e é absolutamente. Quer dizer, eu não quero dizer que é aceito por todo mundo, mas certamente pelo governo que não faz absolutamente nada. Nosso prefeito, o governador, eu nem quero comentar mais o nosso primeiro-ministro. Literalmente nada está sendo feito e é quase como se isso desse credibilidade a tudo o que está acontecendo. sim, É um momento assustador. sabe? É incrível. Pensávamos que nada superava o Trudeau, mas ficou ainda pior. Segura minha cerveja. Não, está ficando ruim. E eu estou muito preocupado com o Canadá. Estou muito preocupado com o que o futuro reserva para o Canadá. Eu sou otimista, ou tento ser otimista e espero que o pêndulo vá balançar para o outro lado. Mas, sabe, vamos esperar para ver. A questão é quanto. Eu sempre digo que as coisas às vezes precisam piorar muito antes de melhorarem. E eu estou assim toda semana. Eu acho que chegamos ao fundo do poço toda semana. Eu acho que chegamos ao fundo do poço. E aí você tem pessoas aparecendo e simplesmente despertando, ou pessoas que já estão meio despertas, vindo e dizendo, isso é ridículo. Sabe, você não vai ver. Acho que na conferência de Doha não havia ninguém dos Emirados Árabes, pois eles sabem bem quem é o Catar. Correto. Talvez eu esteja enganada. Os sauditas, no entanto, Está certo, não tinha emiradenses. só vi os sauditas. Eles realmente me decepcionaram porque também estavam no Broeggers, também não se davam bem com o Catar. Eles tinham esse tipo de guerra fria, lutavam em lados diferentes da guerra. No Iêmen, Eles estão lutando de novo. eles estão lutando de novo no Iêmen. Mas preste atenção nesses... A princesa pergunta, foi ela? Acho que foi a princesa saudita culpando Israel. Atualmente, para os sauditas, a relação com os Estados Unidos da América é prioridade. Acho que é uma forma de dizer, ei, estamos aqui fazendo o necessário, seguindo a linha. No fim, você sabe, os Estados Unidos da América não vivem na região, mas tem tanta influência sobre ela que eu acho que, em algum momento, e eu digo isso há anos, precisamos nos libertar dessa corrente que os Estados Unidos da América mantêm na região e no país. Eu concordo. E falando sobre isso, outro gênio na conferência de Doha, Tom Barak, que é meio que ele é o embaixador especial. Eu nem sei. Ele vai e diz que é engraçado porque ele roubou uma palavra minha ou duas palavras minhas. Eu sempre disse isso no mundo árabe. A única coisa que funciona. Eu venho dizendo isso há anos e a única coisa que funciona é uma monarquia benevolente ou uma ditadura benevolente. Ele ignora que Israel é uma democracia e afirma, não, Israel não é democracia. Sabe, Tom Barak, só isso funciona. A única coisa que funciona para os países árabes é uma democracia benevolente, é uma monarquia ou ditadura benevolente. Isso não serve para o país judeu liberal e com liberdade de expressão Israel. Isso vale para os países árabes, pois sem essas monarquias benevolentes teriam a Irmandade Muçulmana. Certo. Então, de novo, eu só acho que todo mundo foi lobotomizado. Sabe, não, eu olho para países democráticos no Ocidente, na Europa, na América do Norte, e eu vejo eles idolatrando e babando pelo que está acontecendo nessas ditaduras. Como se fosse um novo jeito de viver a vida. Eles fazem isso de suas casas confortáveis no Ocidente, onde são livres para tudo, até que aconteça. Revolucionária de poltrona? Obrigado. Sim. Mas o bonito disso, para mim, é ver tudo se desenrolar, a vida real. Já se passaram 50 dos 100 anos do plano, agora o vivemos. Não acho que o Ocidente será o próximo, pois está acontecendo agora, em tempo real. Se você observar como as pessoas veem o mundo, recebem informações, processam e reagem a elas. Então, ainda não chegamos ao ponto em que existe esse discurso civil no Ocidente, mas já estamos nele. Mudar a linguagem e ainda assim dizer, não, não é, próximo. Olhe ao redor. Eu não. Em Nova York, parece que tem uma nuvem negra ao seu redor, porque algo vai acontecer, mas não se preocupe, está tudo bem. Você pode atirar em 2 pessoas da Guarda Nacional em Washington, Distrito de Colômbia, mas foi um caso isolado. Mas 2 segundos depois, você tem Chris ou Stephen em Michigan indo. Tudo isso vai acontecer de novo online. Eles estão dizendo isso online. Isso é só o começo. Prepare-se. E não há alarme soando sobre isso.
Porque o país em si também é tão imenso, né? Os processos de pensamento das pessoas são tão diferentes, as crenças políticas das pessoas são tão diferentes. E agora estamos nesse momento em que todo mundo quer dizer que vai se opor ao governo atual, não importa o que aconteça. Não importa no que eu acredito ou o que eu sei sobre Israel. Contanto que eu possa literalmente dizer que não apoio esse tipo de governo, esse tipo de liderança, então estou certa. Eu estou exercendo, sabe, estou vivendo meu direito da primeira emenda no que diz respeito à minha liberdade de expressão e tudo mais. Legal, parabéns, Estevo. Como isso funcionará para você quando viver sob a lei Sharia? Porque após acontecer, não há como voltar atrás. Mas a Europa percebe isso agora. Tivemos outro ataque em um dos poucos mercados de Natal restantes. Eles cancelaram o Ano Novo na França, em Paris, pelo amor de Deus, cancelaram a grande festa pública de Ano Novo. Na Alemanha, mercados de Natal têm barreiras de concreto? Como assim? Tivemos operações policiais para que ninguém viesse atropelar as pessoas como se fôssemos mortos. E aí temos o Eurovision. Eu sei que esse é um dos seus favoritos. Shai Ha. Escuta, o que aconteceu com o Eurovision? Primeiro de tudo, estamos participando, vamos ganhar. Isso vai acontecer? Vamos ganhar de novo este ano. Mas eu tenho que dizer, quero dizer, os 4 países, Eslovênia, Espanha, Holanda, qual era o outro? Irlanda? Claro, Espanha, o país selvagem que fez os judeus esconderem quem éramos. Minha família, judia vinda da Espanha, precisou esconder sua identidade. Pedem novamente aos judeus para escondermos quem somos, para reduzir nossa identidade. Nunca mais. Nos expulsaram e agora nos importunam. Exatamente. Eu sei que é duplo. O que eu acho, o engraçado é que eles, subiram num pedestal e ficaram lá porque o resto da Europa não acompanhou. Como se pudessem ter feito isso. Alguns dizem que o Eurovision acabou por causa da politização. Mas não fomos nós que fizemos isso, foram eles. Claro. E eu simplesmente acho engraçado. Aliás, quando a Espanha ganhou pela última vez? No ano passado. Eles ficaram em penúltimo, haha. Eu fui entrevistada na televisão espanhola no dia seguinte e eu falei, vocês ficaram em último. Não, nós ficamos em penúltimo lugar. Mas tinha sido deixado lá e o outro europeu. Pensaram que isso iniciaria uma onda e espero que não, mas acabaram deixados lá. Mas agora dizer que a condição deles é que Israel tem que se apresentar sob uma bandeira diferente. Eu adoraria que você fosse sob a bandeira da Catalunha. Obrigado. Se você realmente quer que isso seja em pé de igualdade, sabe, você abrange mais e tudo o mais, por todos os meios, use essa bandeira. Simplesmente não pode ficar mais ridículo. Coisa de doido, coisa de doido, coisa de doido. Ei, eu só me pergunto quando o mundo vai acordar. Eu só me pergunto quando o mundo vai acordar. Por uma competição de canto. Essa é a parte mais triste. Algo que deveria unir e aproximar as pessoas, tornando tudo apolítico. Politizaram isso, o que é lamentável. Agora vemos pessoas dizendo que Israel deveria se retirar por causa das artes e da cultura. Por que Israel deveria sair? Porque Israel não é o problema, só quer cantar um salmo. Eu não conheço os israelenses. Você realmente não sabe, Israel. A gente só vai, você realmente não sabe. Exatamente. Sim, e com isso, chegamos ao nosso segmento muito popular Canalha da Semana. Certo, tantos canalhas, tão pouco tempo. Estamos esperando todos os dias por canalhas. E Shai, você vai fazer o seu primeiro. Que empolgante. Neste programa. Vai em frente. Ok. Meu canalha da semana é, claro, Guy Christensen. Repolho Pascal. Eu chamo de Prêmio Repolho Pat porque ainda parece imaturo. Guy Christensen esteve no Piers Morgan esta semana e, independente do que você acha dele, a entrevista foi. E o trecho cortado em que ele pergunta, o que é um terrorista? Ele não sabia como definir isso. Claro, ele se referia a Elias Rodrigues, que matou 2 funcionários da embaixada em Washington e afirmou, não são terroristas, são assassinos. Piers disse calmamente. Um terrorista é quem mata por motivos políticos. Ele matou por esses motivos? Sim, mas ele é terrorista. E a câmera se aproxima dele. E ele tinha aquela expressão de bebê prematuro, não desenvolvido. É só isso. Foi perfeito. Por que você acredita que há resistência? Isso não é resistência, é terrorismo. Quando você manda matar pessoas brutalmente nas ruas de Washington, Distrito de Colômbia, como resposta a uma guerra que está acontecendo em Gaza, isso é terrorismo. É uma reação ao genocídio. Ele não aguentava mais. Não, isso é apenas assassinato a sangue frio. É isso que é. É assassinato. Concordo com isso.
Você concorda? É assassinato? Alguém, eu concordo, é assassinato. Então ele é terrorista, certo? Não, ele não é um terrorista. O que ele é? Ele é um assassino. Não está envolvido em genocídio. É um assassino, sim. E ele está matando ela. Você aceita que ele estava matando isso? Você aceita que ele estava matando? Ele não suportava ver a Palestina sendo destruída? Desculpe, espere um minuto. Você aceita que ele matava por motivos políticos? Sim, eu acredito. Então, isso é literalmente a definição de terrorista. Esse garoto já tem um longo histórico de antissemitismo. Ele só tem 20 anos. Pelo amor de Deus, ele não foi expulso, saiu da faculdade. Ele foi expulso da faculdade, banido do Meta e está na lista de observação do FBI. Você arruinou sua vida. Por quê? Por quê? Sentado em casa com uma bandeira da Palestina no quarto dos meus pais, penso, esse é meu canalha da semana. Bem merecido. Você sabe, Pierce tem bons e maus momentos, como eu e Emily sabemos. Foi realmente um bom momento. Certo, Emily? Quem é seu canalha da semana? Então, voltando ao Fórum de Doha, foi muito difícil escolher apenas um canalha, porque havia simplesmente uma infinidade de canalhas em todas as direções, de todos os países e de todas as partes. Foi uma loucura, né? Um verdadeiro festival de canalhas, deveriam renomear o evento assim. Mas eu escolhi para esta semana Neil Patel, que é um dos investidores na rede do Tucker Carlson. E o motivo pelo qual eu o escolhi? Ele também, é claro, estava presente no Fórum de Doha junto com Tucker Carlson. Mas eu o escolhi porque ele foi chamado a atenção por muitas de suas associações com o Catar. Ele foi criticado de forma justa e correta por isso. E ele tuitou esta semana: saudações do sedento de sangue, apoiador do terror, Estado escravagista do Catar. Mostrando-se com Tucker Carlson e uma bebida, o que aparentemente Tucker Carlson não é mais alcoólatra. Novidade para todo mundo aqui? Mas tudo bem. Então aquilo era um coquetel? Quero dizer, vamos segurar isso. Sim. Ele está no primeiro dia agora. De qualquer forma, ele postou uma foto de Tucker Carlson mostrando o dedo do meio para a câmera. E eu simplesmente acho horrível, repulsivo e desprezível zombar de um país que está ativamente envolvido em escravidão moderna. Eu acho que isso exige um tipo especial de insensibilidade e ódio pela humanidade. Esqueça Israel, esqueça o conflito político. Zombar de algo assim é, além de desumano. E isso realmente mostra o tipo de pessoa que Neil Patel e os amigos dele, como Tucker Carlson, são, e é revoltante. Então você é meu canalha da semana. Canalha digno. Mas quem é Neil Patel? De onde ele veio? Ele é um multimilionário recém-investidor ou tem ligação política? O que sabemos sobre ele? Não muito, só que ele é um dos investidores originais na rede do Tucker Carlson, junto com Omid Malik, o paquistanês iraniano que também esteve em Doha. Claro que ele estava. Por que não estaria? Sim, claro. Por que eles simplesmente jogaram cricket? Eu não sei. Faça o que estamos fazendo, faça o que os colonizadores fazem, o que os colonizadores costumavam fazer. Com certeza, com certeza. Quero dizer, eles são os colonizadores dos dias atuais, embora faça sentido. Com certeza. É revoltante. Bellamy, quem é o seu canalha da semana? Meu canalha é Milo Yiannopoulos. Ressurgimento que simplesmente apareceu do nada, logo depois que Charlie Kirk foi assassinado. Ele apareceu no ex dizendo que mataram o bom, eles não têm ideia do que estão fazendo. Pensei, ótimo, ele sempre foi louco, que divertido. É o momento perfeito, preciso rir. Mas ele já começou mostrando o quanto odeia judeus e o quanto odeia Israel. E essa é uma pessoa cuja avó materna é judia. Ele pode ter sido criado como católico, mas judeu é judeu, não importa o que aconteça. Isso me faz voltar à minha opinião impopular. Realmente perdemos nossa identidade como povo? Eu não me importo se você é religioso ou qualquer outra coisa, mas o que não estamos vendo agora no mundo é o fato de que tudo isso está sendo empurrado na nossa cara. Já passou da hora de fazermos as coisas do jeito certo, como judias? Chega de tentar fazer tudo como Goim, comendo iogurte, achando que as coisas simplesmente vão desaparecer. Porque esse cara apareceu do nada. Ele literalmente foi cancelado porque era um pedófilo. Sim, ele era. Pedófilo. E agora, de repente, com as pessoas chamando os israelenses e cada pessoa nas forças de defesa de Israel, elas continuam dizendo pedófilo, pedófilo, pedófilo toda vez que se trata de Israel. Mas agora você pode escolher o seu pedófilo, que aparentemente não é mais homossexual. Ah, ele é. Sim, ele não sente mais atração por pessoas negras, nem é mais homossexual. Agora ele mudou, não usa mais drogas. Ele tem namorada. Só Deus sabe o quê, foi o que ele disse. Ele passou por conversão gay, então ele foi literalmente falar com o lado da extrema-direita da base.
E até eles estão confusos. O que o Tucker está dizendo? O que é ser gay? Você é gay? Bem, não, foi uma resposta ao trauma. Era uma resposta ao trauma que você estava tendo. Isso. Olhe, junte-se ao Nick Fuente. Sabe o que? Ainda acho que pode ser um casamento, uma parceria perfeita. Façam juntos, sejam um casal poderoso. Sim, Os ambientes ultrabrancos, em parte sexualmente mexicanos. Mas, de novo, é isso. Quando eu disse que a avó dele, a avó materna, é judia, isso nos faz pensar quão perdidos estamos. Você passou por tudo isso e ainda vai contra seu próprio povo. Em uma entrevista dizendo, bem, você sabe, judeus controlam a mídia, sim, nós controlamos, judeus controlam os bancos. Sim, vocês controlam. Você está louco? Não é de se admirar que você esteja ficando cego. ele está ficando cego. Sim, Tudo bem? Ele não é um de nós. ele não é, ele definitivamente não é. Quero apresentar um novo termo, porque, como te falei, né, estou lendo esse livro sobre a história dos judeus e Paulo Johnson, que é um escritor cristão, escreve uma história linda. Ele os chama de judeus não judeus, então não quero mais chamá-los de autodepreciativos. Quero chamá-los de judeus não judeus, porque é isso que são. Eles não são judeus, eu gosto disso. Eles são judeus não judeus, e é isso que esse Milos é. Lembro quando cancelaram ele por pedofilia, mas depois trouxeram de volta porque concorda com a mensagem. Tudo certo. Sobre Moron, na mensagem 200 de Hollywood, diria que são principalmente celebridades B e C, mas há alguns A também. Os haters estão sempre lá. Escreveram uma carta pedindo a libertação de Marwan Barghouti da prisão para que ele possa ser o próximo líder do povo palestino. E isso está acontecendo justamente a tempo de ver se eles conseguem reconstituir uma liderança palestina diferente. E o que eles estão realmente tentando fazer de forma muito deliberada, alguns por ignorância e outros por maldade, é tentar fingir que essa Margot Barghouti, que matou 5 pessoas e planejou ataques que mataram tantas outras pessoas. Ele foi um dos vilões da segunda intifada, esse assassino, esse terrorista. Eles querem fazer parecer que ele é o Nelson Mandela, que ele é um prisioneiro político na cadeia. E não, ele não foi para a cadeia por ativismo político. Ele foi para a cadeia por assassinar pessoas inocentes. 5. E são 5 pessoas inocentes. E as elites de Hollywood, assim chamadas, que não têm nada para fazer em suas vidas vazias, agora escreveram essa carta para libertar um terrorista condenado, com muitos mais anos para cumprir, se não a vida inteira. E por que elas estão fazendo isso? Porque elas acham que estão sendo úteis, acham que estão ajudando, são idiotas moralistas, imbecis que não têm a menor ideia. Vamos escolher um de seus terroristas que matou americanos e ver se você quer soltá-lo. Então, em um dos meus comentários, quando vi isso, escrevi: eu quase seria persuadida a concordar. Se ele pudesse morar com um deles em sua casa em Hollywood, eu adoraria que Marwan Barghouti fosse morar com Mark Ruffalo. Acho que eu apoiaria isso. Na verdade, eu acho que isso me convenceria a apoiar. Sabe o que quero dizer? Olha, quando vi aquilo e vi a ignorância de Hollywood, ser capaz de apoiar algo assim é simplesmente perturbador demais. Isso mostra como eles sabem pouco sobre o que acontece. E a lavagem cerebral que todos sofreram causada pela mídia. Isso me faz sentir saudades da Covid. Será que podemos voltar à época em que eles só cantavam Imagine e faziam pão de fermentação natural? Isso eu aceito. Isso sim é uma celebridade, sabe? Quero dizer isso a todas as celebridades que apoiam isso. As mesmas 4 paredes que Marwan Barghouti está olhando agora são as mesmas 4 paredes que ele verá no momento em que fechar os olhos pela última vez. Ele nunca será livre. Com certeza, e vou explicar por quê. Ele não será livre, não só porque nós não permitiremos, mas também porque outros líderes palestinos não querem liberdade. Mahmoud Abbas, ele não quer que ele seja livre. Hamas, eles também não querem que ele seja livre. É por isso que ele também não foi. Eles comentaram sobre sua possível libertação no último acordo. Estou te dizendo meu instinto e tenho um forte instinto marroquino de bruxa. Me diz isso. A liderança palestina disse: não queremos esse cara causando problemas pra gente lá fora. Ele é a figura palestina mais popular, argumento usado para defendê-lo como melhor esperança para a solução de 2 estados. Isso é ótimo. Porque Marwan Barghouti, ele é tão pacifista, fez tanto pela paz, ele tem um plano de paz tão sério que todos nós já ouvimos falar. Certo. Não, nós não ouvimos porque ele não apoia a paz e não apoia 2 estados. Ele é um assassino condenado. Exatamente. Mas ninguém, aparentemente, em Hollywood entende isso.
Aquelas 200 pessoas de Hollywood não conseguem ser mais canalhas que vocês, como já falei. Se ele morasse com você, talvez eu aceitasse. Tudo bem, sempre devemos terminar o programa com boas vibrações e energias positivas. E nós temos tantos heróis que surgem todos os dias. Vamos começar com você, Bellamy. Quem é o seu herói da semana? Minha heroína da semana é Katie Hopkins, de quem sou fã há muito tempo. Quero dizer, ela é polêmica, mas para mim, acho que ver o crescimento dela desde quando ela dizia que não contrataria alguém cheio de tatuagens ou contrataria uma xaníqua, até onde ela está agora, e ela é muito honesta sobre o que pensa, mas também amadureceu. Mas o apoio dela a Israel e aos judeus nunca vacilou, e respeito isso. E ela tem esse quadro onde fala diariamente sobre o tijolo da Beth Vonka. É hilário porque o senso de humor dela e a maneira como ela acerta em tudo é exatamente o que eu gostaria de ter todos os dias. Pulem na minha cabeça de todos os lados. Eu quero esse nível de inteligência ao dar notícias assim. Porque para mim, ela realmente não se importa mais. Não há mais uma linha de coisas. Eles já fizeram de tudo. E ela já não tem mais aquele receio de dizer, não vou falar tal coisa. Foi tão engraçado. Mas o jeito como ela sempre vem e fica aqui é como se dissesse, quem são vocês? O que sabem? E por isso eu tenho um respeito muito grande por ela. E ela perdeu tudo e está tendo que reconstruir tudo de novo, percebendo as falhas que teve antes, percebendo as coisas que ela disse antes que eram polêmicas, que eram só para provocar as pessoas. Mas ela realmente é autêntica. E é preciso dizer que, ao lidar com duas pessoas que foram vistas como figuras da alt-right, eu vou escolher a moça agora porque ela está do nosso lado e tem a cabeça no lugar. Ela é muito polêmica e veio para cá há cerca de 6 anos. Ela deveria fazer um show ou filme. Já fez um sobre os perigos da imigração, especialmente a islamização de certas áreas. Ela estava falando sobre isso quando realmente ninguém falava sobre isso. Então ela veio para Israel para mostrar esse filme. E eu já era vice-prefeita de Jerusalém na época. E um cara em Londres, claro, um judeu de esquerda, ficou ligando para todos os locais para cancelar a exibição do filme dela. Meus amigos de caçaria ligaram e perguntaram, você consegue um local para ela em Jerusalém agora? Eu não sabia exatamente quem ela era, só tinha uma ideia. Parecia alguém fora do meio cultural. E eu fiz uma ligação e consegui um lugar para ela exibir o filme. De repente, saiu uma matéria me atacando no Haaretz. Como a vice-prefeita fascista de Jerusalém salvou a família. Katie Hopkins, sim. E sinceramente foi um bombardeio de coisas. E eu não... Foi algo inocente em que me envolvi. Concordo, acho que ela evoluiu e é muito engraçada. Gosto muito de ouvir o que ela diz. Ela pode ser meio insultuosa, mas quando há pessoas matando outras nas ruas, talvez isso seja necessário. Esse é o menor dos problemas delas. E ela está ajudando Tommy Robinson, que está tentando fazer o melhor que pode. Tommy está na linha de frente contra o Qatar. Viemos para a trabalho, todos nós. E Tucker... Sim, Ann Tucker. Tucker o insultou e disse, bem, quem é esse cara? Nunca ouvi falar dele. E então ele o entrevistou 2 vezes. 2 vezes? Isso só mostra. Tucker não é totalmente ruim. Ele está vivo. Não sei o que está acontecendo com ele, mas enfim, Emily, quem é seu herói da semana? Então, meu herói. Acho que ele já foi meu herói antes, mas Marco Rubio... Ele tem sido um herói. Todos nós, meu amor, ela conseguiu. Eu sempre escolho o Marco Rubio como um herói. Ele sempre foi meu número 1. Há anos, mesmo antes da primeira presidência do Trump, eu já era Marco Rubio para presidente e sempre serei, porque ele é o melhor. Ele pode precisar de você na próxima vez e talvez esteja concorrendo. Sim, Marco, estou disponível. A campanha está bem aqui. Sim. Excelente, eu sei, mas falando sério, essa semana ele foi ótimo em tudo. Nesta semana, ele falou publicamente sobre a ameaça do islamismo radical, algo atualmente impopular, inclusive entre pessoas do governo. Vai saber, ele fez uma ótima declaração. Veja só. E o islamismo radical tem planos abertamente para o Ocidente, para os Estados Unidos, para a Europa. Nós também vimos esse avanço por lá. Eles estão prontos para terrorismo, ações de Estado, assassinatos e homicídios, especialmente no Irã. O que for preciso para eles conquistarem sua influência e, no final das contas, sua dominação sobre diferentes culturas e sociedades. É uma ameaça clara e iminente ao mundo e ao Ocidente, especialmente aos Estados Unidos, vistos como principal fonte do mal. Eles odeiam o reino da Arábia Saudita, a liderança dos Emirados Árabes Unidos e Bahrein, porque permitiram a parceria com os Estados Unidos.
Por isso, eles os odeiam, consideram infiéis, rejeitam Israel, América e qualquer lugar sob nossa influência. Eles procuram atacar, inclusive aqui em nosso próprio país. Então acho que não preciso acrescentar mais nada a isso, mas Marco Rubio, você é meu herói da semana. Por tudo que você faz, pelas ditaduras que irrita e pela luta contra regimes autoritários. Seja Maduro na Venezuela, a República Islâmica do Irã, o Hamas, representantes do terror iraniano ou até o próprio Putin. Meu herói da semana é o secretário de Estado Marco Rubio. Boa escolha. Ele é incrível. Estou muito feliz por ele ser secretário de Estado. Há controvérsias sobre seu poder, mas ele é o homem certo. Ele não tem poder suficiente. Ele não tem poder suficiente. Sim. E veja, a questão é o que vai acontecer no Partido Republicano nos próximos, se eles vão ganhar. E parece que os democratas não conseguem se unir. Se o melhor que oferecem é Bernie Sanders e a ALS, sinceramente, não vão chegar ao barveiro. Por quê? Gavin Newsom, desculpe, Herr Gavin, mas se for Jota, Puder Vance e Marco Rubio, então todos nós sabemos o que é melhor para a região e quem tem os olhos claros. Mas Marco é alguém que considero, pois já falei antes sobre líderes terem coluna ou punho de ferro. Estamos acostumados a líderes de punho de ferro, mas precisamos de alguém com coluna de ferro. Essa é uma pessoa que olha para a verdade, de fato, e também tem responsabilidade. Perdemos a responsabilidade e de cobrá-la dos outros e o respeito porque ele será o primeiro a admitir isso diretamente. Isso foi o que você fez e como foi corrigido. Isso é um líder. Esse é um bom ponto. Marco Rubio, também pelo seu histórico como legislador, sempre trabalhou com o outro lado. Além disso, ele nunca comprometeu seus princípios. Mas assim, ele é realista no sentido de que olhou para a imigração e disse: precisamos mudar o sistema de imigração. Não porque ele quisesse algo totalmente de direita, nem porque os democratas estivessem sempre certos, mas porque os americanos precisam buscar uma solução. Essa retórica não existe mais nem na direita nem na esquerda, né? Trabalhar com o outro lado é visto como demonização. Ele vem de uma família de imigrantes. Além disso, né, uma família cubana que conhece a repressão, entende o que é isso e veio legalmente para ir para a América. Ele é o latino de mais alta patente na história dos Estados Unidos. Você sabia disso? Querida, você não sabia disso, né? Ele merece. Tímido. Quem é o seu herói? Olha, tenho certeza de que meu herói já foi o herói de muitas pessoas várias vezes. Mas esta semana, por um motivo muito específico, Hillel Neuer. Ele já participou do programa. Ah, tudo bem, escuta. 2 vezes. Quer dizer, que herói. Mas esta semana, especificamente se você assistir aos vídeos que saíram da Francesca Albanese. Eu tenho um seguro de saúde privado e eles se recusaram a me reembolsar porque estou sancionada pelos Estados Unidos da América. O Parlamento da União Europeia me convidou para uma palestra recentemente. Reservaram um quarto para mim, mas cancelaram porque estava no meu nome. Eva Braun, 2.0. Também, no Fórum de Doha. Ela está, mas se manifestou. Ficou tão chateada que sancionou. Ela não pode usar cartão de crédito, ninguém dará dinheiro e nem comprar um café. E tudo isso foi por causa dos relatórios de Hillel Neuer. Então, obrigado. Ah, mas é mais que isso. Quero falar mais sobre Hillel. Nesta semana, 5 países que costumavam apoiar o financiamento da UNRWA votaram contra. Ele é um homem incrível. E isso está fora. Isso é por causa de sua incessante e incansável atuação como lobista. Com certeza. Contra o que a UNRWA representa. Com certeza. Sim, a Francesca. O melhor sobre Francesca Albaredi foi quando ela participou do programa do Piers Morgan e ele disse Hillel Neuer. Ela fingiu que não sabia quem ele era. O tormento da vida dela é Hillel Neuer e ela fingiu que nunca ouviu o nome dele? Eu não sei. Nunca ouvi isso antes. Ela é tão falsa. Talvez ela deva fazer uma vaquinha online e aprender com sua empresa. Parece que não pode ser no nome dela, então será preciso interferir em outro lugar. E alguém cancelou o hotel dela e aí ela diz que não tem seguro de saúde. No Twitter escrevi, espero que você não fique doente. E alguém escreveu, por que você deseja que ela fique doente? Eu nunca disse isso, ela está brincando. A África do Sul pode ajudar, mas ela não pode ficar lá por mais de 90 dias. Bem... Os palestinos sul-africanos perderam a permissão? Exatamente, eles conseguiram cancelar. Sim, o país que defende os direitos palestinos conseguiu. Eles disseram, os gazenses querem sair para uma área segura. Não, cortem isso. A Espanha não disse isso também na semana passada, que a Espanha disse para Israel? Não vamos aceitar nenhum palestino. Mas você sabe, quem deveria aceitar os palestinos é o Catar. Eles têm uma quantidade enorme de terra lá que prepararam para a Copa do Mundo. Por causa da Copa do Mundo... Não precisa ir longe, vá para a Jordânia, que é perto...
Sim, mas isso é muito, muito, muito polêmico. Mas o Catar... Polêmica. Sim, mas o Catar tem muito dinheiro e cidades construídas para a Copa do Mundo que estão vazias. Então, que conveniente. Olha aquelas moradias, é tudo... Que conveniente. Eles podem acabar com uma barraca em 2 semanas. Não combina muito com o estilo deles, né? Sim, exatamente. De qualquer forma, acho que esse é um herói muito digno. Hillel é querido, já participou do programa e sempre será bem-vindo de volta. A gente sempre ri das coisas que ele faz na Organização das Nações Unidas. Então, eu estou um pouco gananciosa essa semana e quero dar 2 dicas, mas vou ser rápida. Então, Paulo, o primeiro grupo de heróis são os 1000 pastores que estão em Israel agora em uma missão especial. Trazidos pelo Dr. Mike Evans, do Museu Amigos de Sião. Nossos bons amigos, 1000 pastores. Isso é muita gente, porque todas essas pessoas são pastores de comunidades ou redes de comunidades. E assim, o impacto de ter todas essas pessoas aqui vindo abençoar Israel, vindo ver a verdade, vindo apoiar Israel. Eu estive lá ontem em um painel, o amor que senti daquela plateia foi no teatro, porque precisava de um lugar enorme, foi incrível. Então, esses caras e mulheres, eles são meus heróis por estarem aqui em um momento difícil, por apoiarem Israel. E como eu disse a eles ontem, sabe, o Catar está agora em uma campanha muito, muito deliberada para tentar separar os cristãos do povo judeu. Eles fazem isso por meio do Tucker e outros pastores. E essas pessoas estão agora entre o Catar, doutrinando os jovens na comunidade cristã e o futuro do apoio a Israel. Essas pessoas estão fazendo isso, então tiro o chapéu para elas. São minhas heroínas nesta semana. Dr. Mike Evans, Robert Stearns e outros grandes líderes presentes, como a Emily mencionou aos seus canalhas. E sabe, honestamente, você não conseguiria escolher entre quem está na Conferência de Doha, e eu tenho uma segunda heroína improvável nesta semana, que é a Hillary Clinton. Apenas assista a isso. Que se os americanos estão mudando suas opiniões sobre Israel e pesquisa após pesquisa mostra que esse é o caso. Isso se baseia em informações recebidas não só das redes sociais, mas também de jornalistas respeitados na região, inclusive palestinos em Gaza. Por que isso não é preciso? Conversei com estudantes de lá, conversei com estudantes de outros lugares e, ao falar com eles sobre suas opiniões, eles certamente tinham direito a essas opiniões com base nas informações que possuíam, mas nem sempre sabiam por que estavam dizendo o que diziam. E tudo o que peço é que as pessoas tenham um contexto histórico, tanto do que aconteceu com os palestinos, quanto do que aconteceu com os israelenses. Isso! Eu nem sei quem era o entrevistador, mas ele é uma pessoa realmente nojenta que tentou pegá-la, ela disse. Jovens são contra Israel por doutrinação no TikTok. Foi isso que ela disse, e esse cara tentou fazer com que ela dissesse que não, que era por causa do genocídio. Ah, qual é? Como você pode dizer isso sobre os jovens? E ela não se abalou, achei que ela foi muito diplomática, na verdade, ela deu um pouco de margem para ele. Ok, sim, é horrível ver conflito em qualquer lugar, mas por que eles estão focando nesse conflito? Sabe, tragédia, guerra é tragédia, mas por que essa? Venho dizendo isso desde 7 de outubro e durante todo esse conflito. Os Clintons têm sido ótimos e os Obamas têm sido horríveis e os Clintons não vacilaram. Sim. Eles, sabe, as pessoas os criticaram quando ele estava no poder e quando ela era secretária de Estado. Mas Hillary Clinton está de olhos bem abertos. Ela sabe quem rejeitou os acordos de Oslo e a solução de 2 estados, e que não foi Israel, mas sim a liderança palestina. E quando ela falou ontem sobre o contexto na Conferência de Doha, com um cara realmente tentando colocá-la contra a parede, ela manteve a calma. Hillary Clinton, você é minha heroína esta semana por ser a única na Conferência de Doha que não foi lobotomizada. Certo, e com isso encerramos nosso programa, como fazemos toda semana. Esta semana resta apenas um refém para voltar para casa. Rang Vili, herói caído, e rezamos para que volte para casa. Nós rezamos para que todo este mundo volte ao caminho certo e nos vemos na próxima semana. Obrigada por assistir.